conhece, né? Meu nome é Flávia, como a Bruna falou, eu sou coordenadora do curso de psicologia e docente também, né? A Bruna, eu recebi o convite através da Bruna para falar um pouco sobre depressão, né? Depressão em ambiente de trabalho. Então, a gente até conversou que seria mais apresentar um panorama, né? O que seriam as principais causas, justificativas, e a gente poder fazer também um bate-papo, tá? Eu até montei uma apresentaçãozinha, não sei se a Bruna vai conseguir colocar. Eu posso colocar assim, Flávia, só um minutinho. Tá bom. Eu acho que se você quiser colocar por aí, vai ficar mais fácil para você utilizá-la. Você Ah, eu consegue? consigo. Ah, não Aí no sabia. cantinho direito tem uma partezinha escrita apresentar agora. E você faz a tela que você quer passar e você consegue movimentar. Senão eu não vou conseguir conciliar o que você quer passar com a sua fala. Não, tranquilo. Porque lá na faculdade a gente usa o Teams, Uhum. e aí só quem está apresentando consegue mexer. Por isso que eu imaginei que. Vamos ver agora. Vê se você consegue, por favor. Você tem que deixar já a apresentação aberta, tá? Para ele conseguir achar a tela que você vai usar. Tá aqui aberta, mas ele não tá achando. Você vai colocar apresentar agora e uma janela, você vai apertar. Aí ele vai abrir a janela que está aberta, que é a janelinha da apresentação. A janela da apresentação não tá aparecendo. Tá a nossa aqui Uhum. e uma pasta. Eu vou tentar abrir aqui então. Eu vou tentar ouvir você. Se caso eu tiver que parar ou segurar, eu só me dá um ok que eu tento andar junto com a sua conversa, pode ser? Pode ser. Vamos lá. Não tá. Embora meu PowerPoint esteja aberto, Vocês estão conseguindo visualizar? Porque agora eu não consigo visualizar a tela de vocês. para mim não apareceu ainda. Deixa eu Não, tentar, não. não foi. E agora? Agora tá abrindo. Ah, foi. Foi? Uhum. Eu vou entrar então pelo meu celular, eu dou suporte para vocês pelo celular e aqui eu caminho com a apresentação, tá bom? Tá certo, então. Bom, pode passar, né? Quando a Bruna me pediu, né, e sempre quando eu vou fazer palestra também, eu procuro me informar como estão as pesquisas, né, os dados sobre os temas que a gente vai falar, né, para a gente ter, então, um panorama do cenário ao qual a gente está vivenciando determinado tipo de tema que a gente está conversando, né. No caso de hoje, o nosso tema é a depressão, né. Então, eu busquei alguns dados que refletissem aí sobre como está esse cenário, né, sobretudo no Brasil. Né? Então, a gente tem, segundo, né, a Organização Mundial da Saúde, nos últimos 10 anos a gente tem um aumento de 18,4%, né, nos casos de depressão, né, que corresponde, então, a 322 milhões de indivíduos, ou 4,4% da população, com depressão, né. Então, a gente tem, tradicionalmente, um cenário muito significativo de casos no país, né? Sobre a incidência, né, de depressão, sobretudo para os profissionais de saúde, isso você pode passar, Bruno. Para os profissionais de saúde, né? Então, a gente tem também uma pesquisa realizada em 2014 pela USP Ribeirão, né, onde estavam sendo entrevistados 145 pessoas, né, 41,4% dos entrevistados, né, foi identificado estresse juntamente com depressão. Né, então, é um número bem significativo ali, quase 50% das pessoas entrevistadas apresentavam esse quadro. Né.
E aí, quais são as justificativas, né, voltando aí aos profissionais de saúde, quais as justificativas que a gente tem visualizado nesses dados, nessas pesquisas, né? Para os profissionais de saúde, em especial, as principais justificativas estão associadas ao profissional ter mais de um vínculo empregatício, né, ou seja, ter longas jornadas de trabalho, responsabilidade direta pelo cuidado dos pacientes, né, contato diário com a dor, sofrimento, óbito de pacientes, exposição a riscos biológicos, químicos, físicos, né, e aí a gente faz um adendo, a questão da pandemia, a situação que a gente está vivenciando desde de fevereiro, março, né, como também isso tem se intensificado e como pesquisas também têm demonstrado, né, têm colocado os profissionais de saúde em foco nesse momento, né, sobretudo a saúde mental dos profissionais de saúde. Pode passar, Bruno. Então, esse sofrimento psíquico visualizado, né, nos profissionais de saúde, né, como a depressão, a gente pode ter sofrimento psíquico que pode variar, né, de indivíduo para indivíduo, né, pode ser uma depressão, pode ser um transtorno de pânico, mas no caso aqui que a gente vai discutir sobre a depressão, né, o que que é a depressão, né, muito se fala, mas às vezes muito pouco, muito se fala, muito se ouve na televisão, né, mas às vezes pouco esse assunto é tratado de maneira prática, né, para a gente poder identificar o que que é essa psicopatologia, né? E até os meios pelos quais a gente pode criar estratégias para evitar que esses quadros acometam, né, nós trabalhadores, né? Então, esse sofrimento psíquico que a gente vai trazer hoje para a discussão, que é a depressão, é importante que a gente saiba que existem quadros diferentes para esse fenômeno, né? A depressão, então, ela vai variar de acordo com a intensidade e a duração. Eu posso ter um estado depressivo, né? Ou eu posso ter um transtorno depressivo. Então, eu tenho diferenças, né? Nesses dois quadros. Deixa eu passar, Bruno. O que seria, então, um estado depressivo? Né? É uma condição de entristecimento, de tristeza, né? Relacionada a um fator específico. Né? Então, por exemplo, eu tenho a perda de alguém que eu tenho um contato muito próximo, né? Eu perdi um emprego, em diferentes situações do dia a dia podem ocasionar esse estado depressivo, né? Até no meu próprio trabalho, eu posso ter algumas frustrações, né? Coisas que eu planejei que não deram certo, que podem me levar a estados depressivos, né? Então, o estado depressivo é uma condição, né, momentânea de entristecimento, né? Relacionados aí a um fator, um evento, né, que está ocorrendo naquele momento na vida de cada um de nós, né. E a gente tem um quadro clínico que é a depressão, né. Então, enquanto eu tenho um estado depressivo que é momentâneo, né, eu tenho ali um transtorno psicopatológico, né, que é o transtorno da depressão, que a gente chama de transtorno de humor também, né. Então, quais são, né, qual que é a característica desse transtorno mental, né, que tanto acomete os brasileiros, tanto acomete também os profissionais da saúde, né? Então, se a gente pudesse apresentar algumas características da depressão, a gente poderia trazer um perfil desse paciente, né? Que são os pacientes que parecem infelizes, né? Que visualmente eles manifestam também, não apenas por conteúdos psíquicos, né, de sentimentos, mas também visualmente eles apresentam algumas características, né? Então, os pacientes podem parecer infelizes, né, com olhos lacrimejantes, testa enrugada, né, os cantos da boca voltado para baixo, postura retraída, pouco contato visual, perda da expressão facial, pouco movimento corporal, né, mudanças no discurso, então, uma voz mais suave, né,
o uso de palavras monossilábicas. Então, são algumas características que a gente pode identificar, algumas características visíveis, né? Uma outra característica do transtorno depressivo, né, é que a nutrição pode ser gravemente comprometida, né? O que significa isso? Deixa eu anotar. Ou o paciente, né, ele come demais, né, ele passa a associar a comida como um fator de um comportamento repetitivo, ou ele deixa de comer, né? Alguns pacientes depressivos também, eles acabam negligenciando a higiene pessoal, né? Então, deixam de tomar banho, né? Deixam de se cuidar, cuidar da higiene, né? Deixam de cuidar dos filhos, entes queridos, animais de estimação. Então, é muito comum, às vezes, quando a gente faz visita domiciliar, a gente chegar, às vezes, na casa de algum paciente depressivo, né? Em que a casa esteja suja, né? Que os animais estejam, às vezes, sem tomar banho, né? Onde a gente vê uma pilha de louças a lavar, né? Porque existe essa negligência com a própria higiene, né? E daqueles que, às vezes, dependem dos cuidados dessa pessoa, tá? Bom, além dessas características mais gerais que a gente pode dizer aqui, né, o quadro clínico da depressão, para que a gente tenha um diagnóstico, né, mais assertivo, né, que pode ser dado, obviamente, por um psiquiatra, né, o psicólogo, ele pode apresentar relatórios, laudos que deem tendências, né, de um quadro depressivo, né, ou de um quadro clínico de depressão, né, porém, o diagnóstico também, ele é realizado por psiquiatras, então, qual que é esse diagnóstico, né? Para o diagnóstico da depressão, então, a gente tem que ter, né, 5 sintomas desses que eu vou apresentar, né? Pelo menos os sintomas devem estar presentes quase todos os dias durante o período de 2 semanas, né? Sendo que dentre os 5, um deles deve ser o humor deprimido, que é a característica principal, né? Ou perda de interesse ou prazer, tá? Então, quais são, né, esses sintomas que aparecem no estado clínico de depressão, né, onde a gente pode afirmar que eu passei de um estado depressivo, né, onde a gente considera típico, né, é importante que a gente vivencie esses entristecimentos também, né, se a gente for falar de perdas, se a gente for falar do luto, isso psicologicamente é muito importante, né, então quando eu deixo de sair de um quadro que a gente chama de normal, né, ou típico, para um quadro já psicopatológico, né? E eu preciso apresentar pelo menos 5 sintomas como esses: o humor deprimido durante a maior parte do dia, né? Diminuição, que é essa tristeza, esse humor deprimido, né? Diminuição acentuada do interesse ou prazer em todas ou quase todas as atividades durante a maior parte do dia, né? Então, aquilo que me dava prazer agora já não apresenta mais prazer, motivação, né? Ganho ou perda ponderal significativo, né? Mais que 5%, né? Ou diminuição ou aumento do apetite, né? Então, eu tenho o ganho ou perda de peso num estado, né, clínico de depressão. Eu tenho sintomas de insônia, né? Muitas vezes insônia de manutenção do sono ou hipersonia, né? Então, é o que a gente chama, às vezes, nossa, dorme como uma válvula de escape, né? Como fuga, a gente ouve popularmente no senso comum a gente dizer isso, né? O que significa isso? Essa falta de motivação, interesse, ela acaba, às vezes, levando a essa manutenção do sono ao longo do dia, o que a gente chama de hipersonia, né? Então, além das 8 horas que a gente entende como suficientes, o indivíduo ele passa a dormir 12, 14, 16 horas por dia, né? Agitação ou atraso psicomotor observado por outros, né? Então, geralmente, essa agitação ou atraso psicomotor não é um relato do próprio paciente, às vezes os familiares ou pessoas que convivem com essa pessoa conseguem fazer esse relato, né, de agitação, conseguem perceber a diferença de comportamento dessa pessoa, né? Fadiga ou perda de energia,
Sentimentos de inutilidade ou culpa excessiva ou inapropriada, né? Então, eu não sirvo para nada, eu sou um fracassado, né? Qualquer frustração cotidiana, né, natural do dia a dia que a gente acaba enfrentando, ela acaba sendo interpretada como um fracasso. Né? Então, por exemplo, eu planejei hoje terminar uma planilha para entregar para o meu chefe, né? Até às 18 horas, chegou 16, 18h30, eu ainda não entreguei, né? Então, eu começo coisas do cotidiano, né, acabam sendo tão insuportáveis e trazendo para mim essa situação de culpa. Olha, eu realmente não presto para nada, eu fiquei de entregar, e agora, né, e acaba também gerando um conflito, às vezes interpessoal, na comunicação com essas pessoas que estão ao redor da gente, né? Capacidade diminuída de pensar, concentrar-se ou indecisão, né? Então, gera, como eu falei, esse conflito interno, né? De se concentrar em alguma coisa, se é a questão da planilha, como eu dei de exemplo, né? Não consegue se concentrar, não consegue sair daquilo, fica procrastinando, né, para executar alguma atividade, mas é por conta dessa perda de energia, né, dessa fadiga. Pensamentos recorrentes de morte ou suicídio, né, e aí, em casos mais graves, tentativa de suicídio ou um plano específico para cometer suicídio, né. Então, no quadro clínico, o diagnóstico tem que ter pelo menos 5 desses sintomas durante 2 semanas, né? E aí apresentar esses sintomas todos os dias, né? Ou quase todos os dias, certo? Então, de maneira geral, a depressão ela é uma tristeza que ela se torna grave, né? E persistente e acaba interferindo no funcionamento, né? No funcionamento da rotina, da própria vida, né? Então, ele acaba. Como que a gente identifica se esse sofrimento, né, ele é normal ou patológico, né? A partir do momento que eu identifico que ele está inviabilizando a minha vida, né? Eu posso não saber quais são os sintomas da depressão, o que eu preciso ter para os diagnósticos, mas à medida, né? Porque a gente também não vai gravar tudo isso, né? Mas à medida que eu identifico, e assim para todos os transtornos também psicológicos, né? À medida que eu identifico que tem um fator que me gera sofrimento, né, psíquico, que acaba inviabilizando a minha vida, né? Então eu considero que eu estou apresentando, que pode ser que eu esteja apresentando um quadro clínico depressivo ou de outro transtorno mental. É claro que, né, a procura de um profissional especializado vai conseguir te orientar a esse diagnóstico, né? Você, junto com o psicólogo, você, junto com o psiquiatra, vão conseguir conduzir esse diagnóstico e o tratamento para isso, né? Então, a causa exata da depressão, né, ela é, de maneira geral, desconhecida, né, mas tem a ver, alguns estudos apontam já, né, que tem o fator da hereditariedade, né, então uma questão que vem aí de gerações, né, alterações nos níveis de neurotransmissores, né, então os neurotransmissores, né, responsáveis por estimular aquele prazer, né, eles já não estão funcionando, que no caso seria a serotonina, né, ela já não está funcionando como deveria funcionar, então a gente tem aí algumas, se a gente pudesse falar de uma linguagem mais simples, né, uma falha aí dessa função da serotonina, desse neurotransmissor, que nos dá a sensação de prazer, né, alteração da função neuroendócrina, então uma questão também relacionada, né, à questão da endocrinologia e fatores psicossociais, né, então como eu falei, só a procura de uma ajuda especializada, você vai conseguir identificar qual que é a origem ali da sua depressão, né. O fato é que a gente tem visualizado que muitos fatores psicossociais têm contribuído para isso, né? E o que são fatores psicossociais, né? São aspectos derivados, né? Então, se é psicossocial,
aspectos derivados dessa relação do meu psicológico com o meu contexto social, né? O que é o meu contexto social? A minha história de vida, a minha relação com o meu trabalho, a relação com os meus familiares, né? A relação com os meus colegas, todo o meu contexto que envolve o meu social, né? Ele também, nessa implicação com a minha questão psicológica, ela vai poder proporcionar estados ou, né, um quadro clínico de depressão, certo? Pode passar. Né? Como a gente está falando aqui, né, de uma depressão relacionada ao trabalho, é importante a gente considerar quais os fatores psicossociais relacionados ao trabalho, né, que podem ocasionar, podem ser disparadores para que eu tenha um transtorno depressivo relacionado ao trabalho, né? Então, o que são esses fatores psicossociais relacionados ao trabalho, né? São esses aspectos que vão definir a interação subjetiva entre o trabalhador e o seu trabalho, né? É o modo como eu me relaciono com o meu trabalho e como esse meu trabalho é organizado, né? Essa relação entre um e outro, que são esses fatores psicossociais que estão relacionados ao trabalho. Então, de maneira geral, é como o meu trabalho me afeta, né? E como eu sou afetado pelo meu trabalho, uma relação dialética, certo? E essa relação, ela pode interferir no meu bem-estar, né? E nos meus processos de descompensação na saúde, seja mental ou física, né? Então, o modo que essa relação que eu estabeleço com o meu trabalho, né? Então, como o meu trabalho me afeta e como eu sou afetado pelo meu trabalho, ele pode desencadear processos, né, de descompensação na minha saúde, tanto física quanto psíquica, né? Então, a gente pode ter os transtornos caracteristicamente mentais, mas a gente pode ter transtornos psicossomáticos também, né? Aqueles transtornos que têm origem emocional e sintoma físico, né? Gastrite, úlcera, pressão alta, né? Então, pode ser que também que a gente esteja sentindo esses sintomas físicos, né, aí vai fazer um exame, né, de gastrite, por exemplo, um exame de estômago, e vai identificar que não tem, né, nenhum tipo de bactéria, nenhuma causa exógena, né, vai identificar que às vezes é uma questão de uma gastrite nervosa, por exemplo, né, e aí sim, além de poder tratar dessa gastrite, né, é importante procurar um psicólogo ou psiquiatra para fazer o acompanhamento da causa, né. Basicamente, o que a gente entende do trabalho do psiquiatra e do psicólogo nesse caso, né? A gente costuma dizer que o psiquiatra ele vai tratar dos sintomas, né? Então, às vezes, ele vai cuidar desse humor deprimido, dessa fadiga, né, através dos medicamentos. E aí o psicólogo ele vai atuar com a causa, né, a origem desses sintomas. Né? Então, por isso que a gente sempre diz que o tratamento mais eficaz nesse caso é a união, né, do trabalho do psicólogo com o psiquiatra. Um vai cuidar das causas e o outro vai cuidar dos sintomas, né? De maneira bem geral. Pode passar. Então, quais são os riscos psicossociais, né, relacionados ao trabalho que podem desencadear, né, é importante que a gente diga isso, que podem desencadear, por quê? Né? Nem todas essas características desencadeiam transtornos mentais, né? Isso é evidente porque, às vezes, num trabalho com numa rotina acelerada, com grandes pressões, sobrecarga de trabalho, a gente vê pessoas que desenvolvem transtornos mentais e outras não. É isso que eu disse anteriormente. O fator psicossocial é a medida que eu me relaciono com o meu trabalho e como eu sou afetado pelo meu trabalho, como o meu trabalho me afeta. Né? Então, é algo singular, particular, não tem como a gente generalizar. Né? Então, quais são as principais causas que podem desencadear, né, os transtornos mentais dessa questão relacionada ao trabalho? Né? Então,
a gente tem os fatores, né, da organização e da gestão do trabalho, se a gente pudesse falar, sobrecarga de trabalho, prazos muito apertados, horas extras em excesso, falta de descanso, repetitividade, né? Essas são algumas. E também das interações socioprofissionais, ou seja, das interações que eu estabeleço no meu trabalho, né? Então, eu tenho uma dinâmica de trabalho que pode, né, ser um dos riscos psicossociais, mas eu tenho algumas interações, né, o modo como eu me relaciono com esse trabalho também pode se tornar um risco psicossocial. Por exemplo, né, se eu sou cometida por alguns conflitos internos com a minha equipe, né, a gente tem pesquisas que apontam que chefes autoritários, né, se eu tenho muitos chefes autoritários, o que significa chefes autoritários, né? Que não abre para uma escuta coletiva, né? Que não tem interesse, que decide por si só, né? A incidência de estados depressivos ou transtornos mentais é aumentada, né? A questão de relações sociais no trabalho, né? Se existe algum tipo de preconceito, por parte dos meus colegas comigo ou comigo para os meus colegas, né? Falta de coletividade, né? Que vai gerar aí competições no trabalho, né? Então a gente muito ouve dizer, fulano quis puxar meu tapete, né? Se a gente tem um trabalho também baseado em metas, né? Isso acaba também sendo ainda mais acirrado, né? Pode passar. Então, como evitar, né? Acho que vocês estão escutando, o Eugênio chegou com a compra aqui em casa, está guardando, peço desculpa no barulho. Como evitar quadros psicopatológicos, né? De maneira geral. Claro que essas são algumas orientações ou alguns caminhos, né? Mas, reforçando aqui, para cada um, essas vivências vão ser dadas de diferentes formas, de diferentes ordens, tá? Então, se a gente pudesse discutir estratégias para que a gente possa evitar quadros como esse, a gente poderia apontar alguns, né? Então, o primeiro seria buscar por um ambiente de trabalho saudável, né? Que isso como um fator importante para um trabalho conjunto, né? Entre gestores e equipes, né? Então, esse ambiente de trabalho saudável não tem como partir de uma parte só, né? Se a gente está falando que trabalho é relação, eu tenho a relação entre gestores e equipes, gestores e trabalhadores, né? Então, esse ambiente de trabalho saudável, ele deve ser promovido, a busca dele deve ser promovida por ambas as partes, né? E investir no autocuidado, né? O que é um autocuidado? Olhar para si, olhar para essas questões, né? Pensar até que ponto o meu trabalho, a minha vida está sendo inviabilizada pelo meu trabalho, ou que o sofrimento psíquico está inviabilizando a minha vida, né? E o investimento no autocuidado seria aí na direção do investimento de cuidado físico e emocional. Pode passar. Né? Então, quais são algumas saídas para isso, né? Então, construir no campo do trabalho, né? Da relação do trabalho, dos gestores e equipes, né? Então, a gente poderia dizer que seria construir relacionamentos com base na confiança, né? A confiança, então, ela serve como chave para a gente manter bons relacionamentos, né? Então, saber que eu posso contar com o meu gestor saber que pode contar com essa equipe, né? Mesmo nos momentos de crise, né? E tratar isso com transparência, isso permite que ambas as partes se sintam seguras para trabalhar e pensar, né, no crescimento de cada um dentro desse trabalho, né? Então, a comunicação faz parte de um relacionamento que envolve confiança, né? Só a partir do diálogo, né, a gente consegue estabelecer isso, e também dessa transparência, né? Pode passar. Né? Além da confiança estabelecida com as chefias, se a gente pudesse assim, ou com a gestão, né? Existe a confiança também estabelecida entre os colegas de trabalho, né? Então, essa confiança com os pares, né, colabora também para um ambiente mais amigável, né? As pessoas se sentem mais à vontade para pedir ajuda quando confiam mais nas outras,
né, para se expressar, ouvir opiniões, trocar experiências, né, o que pode ser adaptado para cada uma da sua realidade de trabalho. Né, então, a gente percebe que quanto maior a colaboração, maior a cooperação, maior a coletividade, a gente tem menos individualidade e menos competição. Né? Um segundo ponto seria estar aberto a feedbacks, né? Então, a gestão e os trabalhadores devem identificar o que está causando essa desmotivação, né? E como fazer isso. Vai lá, desce. Vou pegar aqui. Como que a gente pode fazer isso, então, né? Alinhando as propostas de trabalho entre as partes, em tanto quanto a gestão quanto as equipes, né? Alinhar as propostas de trabalho, deixar bem claro que cada um espera, né, da sua atividade, do como resultado do seu trabalho, né? Porque se eu tenho um alinhamento das expectativas, né, entre as partes, eu consigo entender o que cada um está esperando, né, daquilo que eu faço. Né? Então, isso também é uma forma importante. Como que a gente pode chegar a esse alinhamento, né, das propostas de trabalho e alinhamento das expectativas, né, através de feedbacks, né, tanto da gestão para com as equipes, tanto das equipes também para com as chefias, né, e isso só é permitido através do diálogo, né, então a gente sempre volta para o mesmo ponto, né, a importância da gente dialogar, mas algo também muito mais importante, né, do que o próprio diálogo é a gente estar aberto ao diálogo, né, estar aberto ao diálogo é poder saber ouvir, né, entender que para que a gente possa alinhar algumas coisas, a gente precisa estar aberto a ouvir o que o outro tem a dizer, né, que às vezes não é algo que eu espero, ou não é algo que eu considero positivo, né, é uma crítica. Então, a importância da gente poder estar aberto, né, a ouvir, né, e também isso ser compartilhado como uma via de mão dupla, né, então essa comunicação aproxima, né, então o que muitas vezes a gente percebe, né, que as pessoas não se comunicam e elas acabam se distanciando. Quanto menos diálogo a gente tem no ambiente de trabalho, mais distante a gente fica, né, e aí a gente evita por exemplo, que as trocas de experiências aconteçam. Eu vou dar um exemplo lá do meu trabalho, da Anhanguera, né? Eu sou coordenadora de curso de psicologia, mas eu tenho meus colegas que são coordenadores de administração, recursos humanos, fisioterapia, enfermagem, né? Então, embora não sejam o mesmo trabalho efetivamente, porque são cursos diferentes, né? Eles passam pelas mesmas questões que eu enquanto coordenação. Então, às vezes a gente tem que responder uma mesma meta, a gente tem que responder as mesmas questões, né? Então, esse diálogo, essa aproximação com esses meus pares, né, permite que eu identifique o que eles estão fazendo, que está dando certo, né, o que eu posso trazer para a minha realidade, fazer uma adaptação. Então, vamos supor, por que os seus alunos lá estão com a meta de engajamento maior que o meu, né? Vamos ver o que vocês têm feito para que eu possa também, eu possa adaptar e fazer também para que a gente chegue junto. Isso só é possível quando a gente tem cooperação, né? Colaboração, que a gente só consegue isso através do diálogo. Né, do diálogo e das boas relações que a gente mantém, relações de confiança e tudo que a gente está conversando, né? Que permite a que a gente se aproxime e que todo mundo tenha resultados esperados também pela gestão, né? Algo importante, né, para o trabalho, né, que as pessoas respeitem o seu limite, né, e respeitem o limite do outro, né, cada um tem ali, a gente fala, né, o calo onde aperta, né, então o limite de cada um seria isso, né, estar atento às características de cada um para desenvolver diferentes atividades, né, então às vezes tem colegas que não conseguem desenvolver um bom trabalho em grupo, então qual que é uma outra potencialidade que eu posso identificar nesse meu colega para que ele possa colaborar com o meu trabalho? Sobretudo quando a gente
entende que o trabalho é social e que tem trabalhos também que demandam uma coletividade maior, né? Às vezes, em equipes multiprofissionais, né? A gente vê a importância de eu estar atento ao outro, né? E poder também estar atento não só às habilidades, aos potenciais que cada um pode desenvolver dentro daquele trabalho, mas também estar atento às reações emocionais do grupo, né? Tanto do grupo quanto das individualidades, quanto de cada um, então, né? Então, como cada um tem reagido a determinada tarefa, a determinada forma de fazer, é importante que a gente observe isso, esteja atento ao outro também, né? Como que ele reagiu a determinada forma, que a gente está falando aqui do trabalho, né? Pode passar. E aí, se a gente pudesse também discutir algumas orientações no campo pessoal, né? A gente poderia dizer, traçar algumas estratégias aqui gerais, né? Que podem ser interessantes e adaptadas para cada estilo de vida, cada modo de vida, né? Então, manter uma vida social de lazer, a gente entende que é muito importante para a saúde psíquica, né? Então, às vezes as pessoas até têm esse momento de vida social, que a gente chama, né? Ou de lazer, mas o momento que se tem, né, para estar com os amigos, acabam trazendo e conversando sobre situações do trabalho, né? Então, isso é muito comum, né? A gente sai com os colegas, mas a gente sai do trabalho, mas o trabalho não sai da gente, né? Então, a gente carrega o trabalho para fora do ambiente do trabalho e acaba discutindo, às vezes, num momento de lazer, trazendo só assuntos do trabalho, né? Então, procurar aproveitar esses espaços para discutir sobre outras coisas também, né? Procurar ter um hobby, uma atividade que vai lhe trazer prazer, qualidade de vida. Então, também isso é manter uma vida social e de lazer, minimamente, né? A gente sabe que muitas vezes nós somos dominados pelo nosso trabalho, na correria do dia a dia. A gente tem o trabalho que não é só o trabalho que a gente fala, que é o trabalho remunerado, né? Principalmente as mulheres, a gente tem o trabalho doméstico, né? Então, quando chegamos em casa, devido a uma construção sócio-histórica, né, às mulheres cabe a responsabilidade de cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar de alguém que está doente, né? Estudar com os filhos, né? Ainda mais agora na situação de pandemia, a gente tem visto que essas questões do trabalho, sobretudo home office, têm sobrecarregado as mulheres, e não só no home office, né? Porque esse trabalho doméstico que a gente chama de não remunerado, né? E invisível muitas vezes, ele acaba acontecendo, né? Pode passar. Buscar suporte emocional, né? Então, quando eu identificar que eu tô tendo às vezes, essa perda de energia, né? Que eu não tô me sentindo tão bem como eu me sentia antes, tão interessado, tão motivado no meu trabalho, que eu estou tendo conflitos até com colegas que eu não tinha, né? À medida que eu vou observando que existe um quadro de sofrimento psíquico, mesmo que eu não entenda muito bem o que isso significa, que signifique, né? A importância de eu buscar um suporte emocional, uma ajuda profissional. Aliás, um suporte emocional, ajuda profissional é o outro tópico, né? Então, que eu posso buscar esse suporte emocional, não necessariamente, claro que depende do quadro, né? Mas a importância também de eu buscar suporte emocional nos meus familiares, nos meus grupos, né? De colegas, né? Se eu tenho uma relação bacana com alguns colegas de trabalho, pode ser os colegas de trabalho, colegas da vida pessoal, né? Então, cultivar esses espaços para que eu possa me apoiar, expressar meus sentimentos, né, trocar experiências, aprender coisas novas. Então, de maneira geral, valorizar esse espaço social, né, que vem ali das pessoas que estão ao meu redor e que podem me oferecer um suporte emocional.
E aí, uma outra questão, sim, claro, né? Investir na sua saúde emocional, né? Fazer psicoterapia, né? Procurar um psicólogo clínico, né? Para praticar esse autoconhecimento, né? Eu não preciso buscar ajuda profissional só quando eu identificar que eu já estou caminhando por um quadro psicopatológico, né? Eu posso, bom, a qualquer momento eu posso procurar um psicólogo sem ter uma demanda específica, né? Ou que eu reconheça exatamente, né? Eu posso procurar um psicólogo primeiro para esse autoconhecimento, né? Para eu me aprofundar nas questões existenciais, né? Mas também, e sobretudo, a importância da gente buscar ajuda profissional especializada quando a gente identificar que realmente eu não consigo mais dar conta daquilo sozinho, né? Então, isso pode ser e é fundamental em determinados casos, certo? E aí, a ajuda profissional, né, a gente entende como psicólogo ou psiquiatra, pensando também que saídas alternativas, né, como não só do campo emocional, como a gente está dizendo, mas também do campo físico, né, praticar atividades físicas, para canalizar essas energias, essas tensões do trabalho também são muito importantes, tem efeitos psicológicos também, né, então um conjunto de coisas, né? Quando a gente fala de autocuidado, é a gente manter o autocuidado pensando no nosso corpo como um sistema complexo e funcional, né? Interdependente e interligado, né? Então, as questões de práticas de atividade física, né? Meditação, yoga, e cada um vai buscar também aquilo que lhe dá mais prazer, que lhe tem mais interesse, né? Então, associando esse cuidado tanto físico quanto psíquico, né? Então, se a gente pudesse colocar e dar algumas orientações nesse campo, né, de maneira geral, então eu repito aqui, né, para cada situação, para cada caso, para cada história de vida, a gente tem um tratamento singular, né, principalmente no campo ali da psicologia. Então, a importância de a gente estar buscando esses recursos. Certo? Acho que é isso, Bruna. Se pudesse falar de maneira geral, assim, não sei se vocês têm alguma dúvida. Vocês estão me ouvindo agora? Deixa eu só cancelar aqui. Peraí. Pode ir falando. Deixa eu só trocar aqui, ó, o local que eu estava. Bom, pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta para fazer para a Flávia, ela já está aqui conosco justamente para isso também, né? Para dar um suporte para nós. Então, não se sintam envergonhados, tá? Aqui no cantinho direito, na parte superior, tem um quadradinho, um balãozinho que é o chat. Quem não quiser abrir o áudio, pode ficar à vontade para mandar alguma pergunta, tá bom? Mas é o momento da gente conversar. Vamos aguardar um pouquinho, tá, Flávia? O pessoal é meio tímido. Tranquilo. O pessoal da aula também, assim. A gente dá aula, o pessoal às vezes prefere no chat, né? Tem Sim. mais. O bom é que a gente está gravando essa capacitação também para o pessoal que entrou depois, né, do começo da nossa atividade. A gente está gravando esse conteúdo e depois também eu vou conseguir compartilhar para todas as equipes, né, todos os setores. E se aí, assim, alguém tiver alguma dúvida, né, Flávia, quiser colocar alguma coisa, precisar de algum suporte, mesmo que inicial, eu acredito que a Flávia não vai se opor em nenhum momento. A gente tem uma pergunta aqui da Feristort. Ela mandou assim: como lidar com a ansiedade no ambiente de trabalho? Uhum. Olha, Fernanda, toda pergunta que você fizer para o psicólogo, ele vai responder assim para você: depende. Depende porque a gente não consegue dar uma resposta generalizada, né?
Então, se eu pudesse dar algumas orientações nesse sentido de como lidar com a ansiedade, no ambiente de trabalho especificamente, é você poder identificar quais são os fatores do seu trabalho que estão conduzindo a esse estado de ansiedade. Né? Então, será que é a questão das tarefas? Será que é a questão das horas extras que estão me deixando muito cansado? Será que é uma relação interpessoal, né? Então, a partir do momento que eu consigo minimamente identificar aonde, né, qual que é o fator que está gerando essa ansiedade, eu consigo pensar em estratégias para eu poder lidar com isso, né? Se é uma questão interpessoal, né, com algum colega meu de trabalho, talvez existe algo ali que está nos impedindo uma aproximação, e talvez uma forma de lidar com isso seria se aproximar desse colega, né, e perguntar se está tudo bem, né, olha, eu estou percebendo que entre nós está um clima um pouco desconfortável, gostaria de saber como que você está lidando com isso, porque para mim também está, eu acho que a gente poderia desfazer isso, né? E aí cada um vai encontrar uma forma, a partir da própria relação que estabelece com a pessoa, né? Uma forma de lidar. Mas a gente sempre aconselha nessa medida, né? O diálogo, né? Seja, porque alguém ali ele é responsável pelo trabalho, né? Ou seja, pela rotina, né? Ou seja, então pela gestão, ou seja, com seus colegas, né? Existe sempre alguém com quem a gente pode conversar para a gente também poder desfazer essas ansiedades, né? Que estão gerando ali esse sofrimento. Né? Então a gente sempre aposta nesse diálogo para a gente poder lidar. Então, às vezes, identificando primeiro qual que é o ponto específico e estabelecendo formas de lidar, né? Pode ser também que seja uma ansiedade que não esteja relacionada ao trabalho, né? Que você acabe identificando que não é uma questão voltada ao trabalho, né? Que é uma questão familiar e que aí existem fatores do trabalho que acabam intensificando essa ansiedade. Isso também pode ser, né? Então, eu já tenho uma ansiedade com uma questão uma questão familiar, né? E aí eu chego nesse estado de ansiedade no meu trabalho, né? E esse trabalho, muitas vezes, pela rotina que ele apresenta, desgastante, ele vai intensificar esse quadro de ansiedade. Né? Então, a partir do momento que a gente identifica, a gente consegue criar estratégias para lidar com isso. Perfeito. Fer, eu acho que a sua pergunta está respondida. Se mais alguém quiser colocar mais alguma pergunta, o chat está aberto. Flávio, eu vou aproveitar, se você quiser falar um pouquinho da clínica lá da Anhanguera, eu não sei como está funcionando, se está em atendimento, mas se você quiser colocar essa parte de suporte, pode ficar à vontade, tá bom? Ah, legal, Bruna, bem lembrado, né? A Faculdade de Anhanguera de Rio Claro, a gente tem uma clínica escola que funciona nas dependências mesmo da unidade, né? Então, como é que funciona essa clínica escola? Ela é uma clínica tradicional, né? De atendimento a crianças, jovens e adultos, onde a gente tem várias salas dentro dessa clínica, em que os alunos dos últimos anos do curso, eles fazem um atendimento psicoterapêutico, né, um psicoterápico. Então, agora na pandemia, a gente está com esse suporte, né, a gente não está podendo desenvolver atividades dentro da unidade, né, mas a gente criou uma alternativa que são os teleacolhimentos, né? Então, como é que funciona agora na pandemia? Mas porque ir para o atendimento na faculdade não envolve só estar lá, né? As questões de risco do ambiente, mas envolve um transporte, né? Que a pessoa tem que pegar para ir para lá, exige também, tem muitas pessoas que são fatores de risco, que não, né, se sentem confortáveis para ir para lá. Então, a gente faz esse atendimento gratuito, a gente espera voltar logo com o atendimento presencial, mas nesse momento a gente está fazendo teleacolhimento, que é essa escuta em grupo, né? Grupos assim pequenos, de 5, 6 pessoas,
onde a gente vai fazer uma troca de experiências, né, uma roda de conversa que tem fins terapêuticos. Flávia, e para a pessoa participar desse grupo, eu acho que eu até cheguei a compartilhar alguma coisa com eles, né, que você tinha me passado, mas tem alguma outra maneira, se você quiser colocar também para eles, por favor? Uhum, sim, a gente tem um link de inscrição, que também é gratuito, aí a gente identifica, né, as pessoas que estão interessadas e faz o contato por telefone. Então, Bruna, eu vou divulgar de novo para você, Perfeito. né, que aí você consegue atualizar aí o pessoal. Perfeito, eu aproveito até para disparar junto com a nossa palestrinha, dando um contexto no que a gente conversou, tá? Tem mais uma perguntinha aqui no chat. O pessoal lá da equipe do Brasília perguntou se a depressão ou a ansiedade pode causar dores muito intensas no corpo, principalmente no ciático. Tá, olha, a depressão e a ansiedade, ela pode causar dores muito intensas no corpo. A gente tem o transtorno de pânico, né? Um dos sintomas, quando a pessoa está com uma crise de pânico, é a taquicardia, né? Então, a pessoa, ela sente realmente que ela está tendo um infarto, né? E aí, muitas vezes, ela corre para o hospital com esse sintoma, né? E aí, quando vai fazer os exames, vai identificar, ver, né, analisa que não tem relação, vamos dizer, que não é nenhum problema cardíaco, mas sim essa aceleração, essa taquicardia veio realmente de um transtorno de ansiedade, né? Então, até um dos sintomas característicos do pânico é a ansiedade. A gente sabe que tem doenças psicossomáticas, como eu falei, né? Que são doenças com origem emocional, com sintomas no corpo, né? Ah, agora, no ciático, sinceramente, eu não sei dizer se tem dados que uma dor no ciático pode ocasionar, mas a gente sabe que um corpo tenso, né? Um corpo que está emocionalmente frágil, né? Ele está suscetível, sim, a essas manifestações de sintomas no corpo, sim. Perfeito, Flávia, obrigada, viu? Eu acredito que agora a gente não tenha mais perguntas, tá? Mas eu vou deixar aqui também para vocês que quando eu disponibilizar o link, eu vou abrir um canal de perguntas, tá, Flávia? Se você não tiver problema para você, depois eu compartilho se tiver alguma dúvida, tá? Então, eu gostaria de agradecer aqui pelos colegas estarem participando, prestigiando. Flávia, muito obrigada, viu, pelo seu tempinho aqui com a gente, por compartilhar um pouco do seu conhecimento, tá? Espero que tenha sido rico para vocês. E a gente tem trabalhado em cima dessa linha, né, de um olhar e um cuidado com os colegas de trabalho. E o que vocês precisarem da gente enquanto sessão de educação em saúde e também das faculdades, podem contar conosco, tá bom? E agradeço mais uma vez